Glória a Deus. Vai ser só uma reflexãozinha, uma mensagem bem conhecida. Amém? Quem tiver com Bíblia, trouxe Bíblia na mão, no celular, abre Lucas 15. Amém. Amém, Deus. Nosso pastor Marcos ainda não chegou porque está preso no trabalho, mas olha, quando ele chegar vocês vão perceber que ele chegou, né? Que ele não passa desapercebido. Aleluia. Lucas 15. Amém. 15, versículo 16, que diz o seguinte: e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E tornando em si, disse: quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei, e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Amém. Amém, Deus. Com certeza, em algum momento da vida, em algum culto, em alguma igreja, em alguma coisa, você já ouviu falar sobre o filho pródigo. Com certeza. Ou até já foi chamado de filho pródigo. Porque tem muitas pessoas de YouTube que associam filho pródigo a quem sai da igreja, a quem se desvia, a quem vai fazer o que quer da vida. Mas não necessariamente que aquela você precisa ser pródigo para sair da presença para ser pródigo. Não necessariamente você precisa ser alguém afastado de Deus, afastado da igreja para ser um filho pródigo. Basta você se tornar alguém que não se importa mais. Basta você se tornar alguém que pega aquilo que Deus deu e gasta como se não houvesse amanhã. E despreza como se não houvesse amanhã. Basta apenas, Newton, você pegar a bênção que Deus lhe deu e agir como se não fosse nada. Como se não tivesse importância. Porque você ser pródigo não é ser uma pessoa perdida, desviada. Pródigo é quem gasta tudo de forma irresponsável. Qualquer um pode ser um filho pródigo. Uma mulher pródiga, um homem pródigo. É quem pega aquilo que tem, aquilo que conquistou, ou pega aquilo que outra pessoa conquistou e gasta tudo. Normalmente isso acontece com pessoas que recebem herança, que pega todo ali o patrimônio do pai e da mãe, todo o suor, todo o sangue e joga no lixo. E às vezes, irmão, nós estamos fazendo isso com Deus. Aline, que patrimônio você está falando então que Deus nos deu? O céu. Oh, glória. A salvação. Nós pegamos isso que é aquela e tratamos como se fosse nada. Porque minha amiga Thalita, tem muitas pessoas ainda achando que o céu vai ser aqui. Tem muitas pessoas ainda achando que a vida é isso mesmo. Que Jesus não vai mais voltar, que nada disso mais vai acontecer, como muitos dizem, né? História da carochinha, história para boi dormir. E essa conversa é desde quando minha avó era viva. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa. Se a gente parar hoje, que aquela para prestar atenção, Jesus voltou para nossa avó. Ah, essa conversa é desde quando minha mãe e meu pai eram vivos. Jesus voltou para sua mãe e para o seu pai. Agora tem que saber se ambos morreram com Jesus. Porque, Nilton, a minha preocupação quando alguém morre é se morreu com Jesus. Porque que todo mundo vai morrer, isso a gente sabe. Porque a única certeza que o homem e a mulher nascem é com prazo de validade. Isso todo mundo sabe. Por mais que a gente não aceite, não lide bem com o luto, é normal, que ninguém quer perder ninguém. Mas a gente sabe que um dia essa hora vai chegar. Só que o que me conforta, o que nos conforta, a nós que conhecemos a palavra, é que quando você morre com Jesus, glória, tem salvação e vida eterna nos aguardando. Amém, Deus. Porque Jesus disse: olha, eu vou voltar para o Pai, mas eu vou preparar um lugar e vou voltar para te buscar. Amém. Olha que coisa linda, Thalita. Jesus faz questão da nossa vida. Porque ele falou: eu vou voltar para buscar. Eu estou preparando morada, preparando casa, preparando um espaço para ter vocês perto de mim. E às vezes a gente não faz questão
questão de estar onde está a presença do Senhor. E às vezes que a gente não dá importância para a presença de Deus no ambiente. Pelo contrário, quanto mais Jesus tenta se aproximar, Nilton, mais a pessoa corre, mais a pessoa foge, mais a pessoa despreza. E na situação desse filho pródigo, irmãos, ele tinha tudo em casa. Como um bom pai, como toda boa mãe que se esforça para dar um futuro digno a seus filhos, o pai deste menino fez a mesma coisa, Nilton. Preparou todo um terreno, toda uma fazenda, toda uma herança com todo amor e carinho, para que quando chegasse a hora certa, ele herdasse o que era dele. E qual pai, a Bíblia diz isso, qual o pai que o filho vai dizer, me dê pão, vai dar pedra? Qual a mãe que o filho vai dizer, Nilton, me dê carne, vai dar uma serpente no lugar? E aí Jesus acrescenta, se vocês que são maus, sabem dar boas dádivas a seus filhos, quanto mais o Pai que está no céu. Glória! Se nós, irmãos, que somos errôneos, conseguimos ainda assim ter um pingo, Nilton, de generosidade com o próximo, imagina Jesus que é perfeito e nunca pecou. E esse pai prepara tudo, que ela deixa tudo preparado. Só que o filho talvez induzido, Nilton, iludido com o mundo, querendo provar, querendo conhecer, saber, curtir, ter um pouco de adrenalina, pede ao pai que adiante a herança. Pede ao pai que adiante aquilo que ainda era para um tempo oportuno. E pessoal, entenda uma coisa. Fruto fora do tempo, ou tá verde, ou tá podre. Olha o que a Bíblia diz, que as bênçãos, as vitórias do Senhor, Nilton, não traz consigo dores. Mas aí, eu digo que eu recebi algo de Deus, mas esse algo de Deus está me trazendo perturbação. Está tirando a minha paz, está tirando o meu sossego. Está querendo, Nilton, até me fazer dar cabo da minha própria vida. Como é que foi Deus que me deu? Como é que foi Deus que abençoou? Uma vez que a palavra diz que as bênçãos de Deus não traz perturbação. É, Deus. Se está trazendo perturbação, irmão, porque não foi Deus que mandou. É assim mesmo. Ou então chegou fora do tempo. Chegou antes do prazo. E esse filho, irmãos, correu atrás de uma bênção fora do prazo. E ele não sabia, Nilton, das consequências que isso traria. Porque em primeira instância, ele sai de casa, livre, leve e solto, para curtir a vida. Para viver sem nenhum julgamento do pai ou prisão ali. Porque tem filho que é assim, diz que o pai está pegando no pé, que a mãe quer aprender, que a mãe quer mandar, que não sei o quê. E aí mete o pé forte, sai de casa e se aventura mundo afora. E quantas jovens que vocês já até conheceram, que saiu de casa e não voltou. É. Quantos adolescentes, amigos de vocês, que vocês sabem que saiu de casa para se aventurar porque a mãe disse não vai, foi e não voltou. Quantos? Nilton, se eu for colocar na balança quantos amigos de época de escola, que aquela eu já perdi. Não tá para brincadeira. Porque pai disse não vai. Porque a mãe falou não ande. Mas mãe é maluca, pai é maluco. E não voltaram para casa. Mas que bom que esse filho teve a oportunidade de voltar para casa. Porque tem muitas pessoas, meu pastor Livson, que saem na doida, na rebeldia. E às vezes não retorna mais. Não vê mais o pai e a mãe. Por quê? Não consegue se submeter ao tempo oportuno. Ao tempo de crescer. Quer passar na frente. Quer fazer tudo acelerado. E esse filho vai, ele sai, ele vive a vida dele. Só que como tudo que começa ruim, termina pior. Irmãos, guarda uma coisa no teu coração. Tudo que começa errado tende a terminar errado. Essa semana, minha amiga, eu li uma frase que eu fiquei impactada. Deus não abençoa nada que nasça de injustiça. Não abençoa. Deus não vai abençoar nada que vai lhe afastar da presença dele. Não vai. Deus não vai destruir família para construir família. Deus não vai desfazer relacionamento para construir outro relacionamento. Não. Deus começa tudo do zero. Porque olha que a Bíblia diz que tudo se faz novo. Glórias. O nosso Deus, ele tem poder de mudar a
as coisas, não de destruir coisas para construir de novo, não. Boa, Deus abençoe, meu amigo. E esse filho gasta toda a sua fortuna, gasta toda a sua herança, e uma hora o dinheiro acaba. E sabe o que é lindo que é aquela? Que enquanto ele tinha dinheiro, ele tinha amigos. Enquanto esse jovem, ele tinha a herança dele, ele tinha pessoas interessadas em andar com ele, Newton. Subindo para cima e para baixo, indo em festa aqui, festa ali, festa acolá. Tome isso, tome aquilo, compre aquilo, faça assim, faça assado. Ele estava rodeado de amigos. Era o cara do momento, era o cara da hora. Só que uma hora o dinheiro acabou. Boa noite, Deus abençoe, meu amigo. E sabe o que é engraçado? Que ao mesmo tempo que o dinheiro acabou, os amigos também. Olha que coisa. É assim mesmo. Meu pastor Livre, olha que coisa engraçada. Enquanto havia dinheiro, havia amigo. Mas acabou o dinheiro, acabou os amigos. É. Porque, ó, amizade comprada não dura. Amizade por interesse não dura. Amizade que vem, irmãos, no interesse de usufruir, de sugar, de tirar de você, só vai ficar enquanto você tem. Quando você não tem, você não presta. Você só serve que aquela quando está dizendo sim, bora, tô colado, tô junto. Mas quando você fala não vou, não tenho, você já não presta mais. Você já não vale mais. Chega de amizades assim, querida. Chega de pessoas assim na tua vida. Procura colar com gente que vai tirar o melhor de você. Procura andar com pessoas que vai incentivar você a ser melhor a cada dia. Porque para ser pior, nem precisa de ninguém. Porque a gente já nasce com aquela coisa, natureza ruim. Mas graças a Deus que tem Jesus que nos transforma em nova criatura. Amém, Deus. Porque olha, pessoal, nós hoje somos cristãos, não é porque a gente é bonzinho, não é porque Jesus é misericordioso. É, Deus. Porque a gente, sem Ele, sangue de Jesus tem poder. A gente sem Jesus, que é aquela, sangue de Jesus tem poder, mas graças a Deus que Jesus nos encontrou. Obrigado, Deus. Louvado seja Deus que Ele passou, que é que Ele mudou a nossa história. Obrigado, Senhor. Porque é isso que Ele faz, querido. Amém, Deus. Ele apaga o nosso passado e faz tudo novo. Obrigado, Senhor. E esse jovem, minha amiga, acabou o dinheiro. E a Bíblia diz que aquela que na cidade, ó, e para piorar, na cidade, meu pastor Livres, onde ele estava, começou a ter fome. E agora? Não tem dinheiro e não tem onde comer. Como é que faz? Aí aquele jovenzinho, Newton, que era filhinho de papai, que tinha tudo na mão, tudo de mão beijada, teve que aprender a se virar. Aquele menino, que tinha do bom e do melhor em casa, de pai e de mãe, agora vai ter que aprender a suar. Vai ter que aprender a colocar a mão na massa para tentar sobreviver. E quantos jovens, irmão, quantas pessoas saem da casa de pai e de mãe fora do tempo e comem o pão que o diabo amassou lá de fora? Quantos jovens, Newton, quantas jovens saem de casa iludidas com promessas sem fundamento, promessas sem futuro, e aí sofre o pão que o diabo amassou. Pessoas que foram criadas com muito amor e carinho, para cair na mão de qualquer marginal, para poder ser espancado e ser espancada. Pessoas, Thalita, que foram criadas ali com o chamego da família, mesmo a família toda desestruturada, mesmo a família doida, mas foi criada com amor, para depois estar qualquer um metendo a mão na cara, batendo. Jesus não chamou você para ter essa vida. Jesus não lhe criou para você ter essa vida. Jovens, Newton, moças, que foram criadas para ser grandes mulheres, passando de mão em mão, como se fosse uma qualquer. Homens, meninos, jovens, meu pastor Livre, são criados para ter caráter, para ser homem de caráter, se acabando em vícios. Jesus não chamou você para ter essa vida. Esse jovem não tinha mais o que fazer, teve que aprender a limpar porco. Saiu da casa do pai, saiu do chamego do pai, para meter mão em lama que é aquela. Por quê? Adrenalina. Porque todo mundo está fazendo, eu quero fazer também. Porque fulano foi, deu certo, comigo vai dar certo também. Mas entenda uma coisa, você não é fulano. Você não é cicrano. Aquela velha ladainha de mamãe e de papai, você não é todo mundo. E ele foi na onda. E a Bíblia diz que ele consegue esse emprego de cuidar de porcos.
Mas a fome era tamanha, Newton. A necessidade era tamanha que ele queria comer o que o porco comia. A fome, Newton, bateu tão forte que ele queria comer a mesma coisa que o porco. Irmãos, pense que situação de humilhação que é aquela. Você sair de um patamar de luxo para ter que agora comer o que o porco come. Tem muitas pessoas dessa maneira. Estava muito bem obrigada em casa, muito bem obrigada na igreja, mas foi querer curtir a vida, querer curtir, experimentar coisas novas e agora está pendengando até hoje. Está vivendo em lamúria até hoje. Está comendo migalha até hoje. Pessoas que ela era rodeada de atenção, agora tem que mendigar a mão dos outros, tem que mendigar a atenção dos outros. Jesus não chamou você para viver dessa forma. Pessoas tendo que bater de porta em porta, que ela vai pedir socorro porque não sabe mais o que fazer, porque não tem coragem de voltar, porque não tem coragem de assumir, eu errei, e voltar. E sabe o que é engraçado? Que as mesmas pessoas que estavam com ele naquela cidade, olha o que a Bíblia disse, ninguém lhe dava nada, mas ele dava tudo para todo mundo, pagava tudo para todo mundo, queria ser o bom para todo mundo, mas ninguém, na hora da necessidade, para ele, ninguém prestou. É a mesma coisa, quando você está lá com seus amigos de farra e cai doente, eu quero ver quem é que vai no hospital te visitar. É a mesma coisa quando você anda com suas amigas de farra, que você está mal falado na rua, quem é que continua andando com você? Ninguém! Porque na hora que o barco vira, todo mundo sai de baixo, ninguém quer conta. Mas quando tá o negócio da carne por cima da carne seca, você é o tal, você é a tal, você é o cara. Mas deixa você estar na merda para ver. Porque foi o que aconteceu com esse jovem. Enquanto ele tinha dinheiro, ele era o cara. Mas quando ele começou a pegar na lama, ninguém queria estar perto dele. Só que olha que coisa maravilhosa que aconteceu com esse jovem, que infelizmente não acontece com todo mundo. Ninguém, Thalita, precisou pregar para ele. Ninguém precisou, que ela chegou revelando, dizendo, profetizando o que ele tinha que fazer. A Bíblia diz que ele, meu pastor Livison, caindo em si, ele mesmo, Newton, pesou na mente dele, rapaz, o que é que eu estou fazendo da minha vida? Ele mesmo criou consciência do fundo do poço onde ele estava e disse, não, o que é que eu estou fazendo? Até o povo que trabalha na casa do meu pai, os empregados do meu pai têm uma vida melhor que a minha, que sou filho. Imagina, olha a comparação, pastor Livison. Os empregados da casa tinham uma vida melhor que o próprio dono, que era o filho. E tem pessoas que estão assim, irmão. Pessoas que já era para estar avante, meu pastor, meu diácono, minha levita. Pessoas que já era para ser a primeira casada da família, o primeiro formado da família, com seu carro, a sua casa, a sua empresa, tudo para frente. Mas a pessoa resolveu andar de ré que nem siri. Pessoas que já era para estar até longe daqui, morando em outro estado, em outro país, ainda está aqui enterrado no fundo da lama, porque não consegue reconhecer que errou, que precipitou. É assim mesmo. Que se aventurou e não deu certo. Mas para manter a pose, mesmo com a vida toda acabada, a pessoa continua lá no mesmo lugar que quer. Porque não consegue reconhecer que se precipitou. Mas esse jovem disse, não, pera ainda. O que foi que eu fiz? O que foi que eu fiz da minha vida? Mas sabe o que é lindo, Thalita? Que ele não só reconhece, ele tomou uma atitude. Porque às vezes a pessoa até reconhece, minha amiga, que errou, que falhou, mas a atitude de ir lá não vai. Porque a vergonha, o vexame é maior. Só que esse filho não estava nem aí, Milton. Ele não queria saber, ele queria consertar a bagunça que ele mesmo causou. Porque ainda tem essa que é aquela. Às vezes eu tomo uma atitude errada, eu me precipito e culpo A, eu culpo B, eu culpo C, eu culpo o cachorro. Porque foi o periquito, porque foi minha mãe, foi meu pai. Não, a culpa é sua. Porque a vida é de quem? Sua. Eu preciso aprender a ser responsável da mesma forma que eu sou mulher para fazer besteira, tenho que ser mulher para assumir as minhas besteiras. É assim mesmo. Porque é fácil, meu amigo Jefferson, aquele ditado, a culpa é minha, eu jogo em quem eu quiser. Não! Assuma o seu abacaxi. Descasque o seu pepino, seja homem e seja mulher para assumir que errou. E conserta.
Porque aquele ditado é real. Enquanto a vida, a esperança. Glórias. Porque depois que morre, acabou. Acabou. E o bom é que ele reconheceu. Não, peraí, o que foi que eu fiz? Levantar-me-ei e irei ter com meu Pai. Ele mesmo profetizou o negócio dele, que é aquela. Ninguém ensinou o que ele tinha que fazer. Ninguém pegou ele pela mão, menino, sai daí. Não, ele mesmo, que é aquela. Porque tem aquela coisa, quem não tem irmão, brinca só. Ah, porque eu estou sozinho, abandonado, ninguém vem me ver, ninguém me visita, porque ninguém me ouve, ninguém me entende. E Jesus lá, eu sou o que para você? É. E Deus de lá, eu sou o que para você? Porque aquele jovem, ele não se fez de vítima. Ele não se vitimizou. Ai, coitadinho de mim, não, eu fiz besteira. Preciso consertar o que eu fiz. E ele vai lá, Nilton, ele se levanta, ele prepara todo um texto, que é aquela. Vou chegar lá, vou falar assim para o meu pai: Pai, pequei contra ti e contra Deus. Não sou nem digno mais de ser chamado de filho. Me emprega aí, coloca aí para lavar prato, lavar cozinha, qualquer coisa. Mas eu preciso sair daqui. Eu preciso mudar a minha vida. Ele prepara todo um texto para chegar para o pai e dizer, Nilton. Mas a pessoa está lá estagnada, parada, no mesmo lugar, há anos. Porque não tem coragem de se levantar. Fica esperando alguém vir levantar. Infelizmente, meu amigo, minha amiga que me ouve nessa noite, vai ter dias que vai ser só você e Deus. É, Deus. Vai ter lutas, vai ter batalha que você vai ter que engolir o choro e ir pra cima. Lembra de manhã? Entope. Engole o choro que você nem apanhou ainda. É. E tem situações que é assim. Vai ter que engolir o choro. Vai ter que estufar o peito e ir pra cima e consertar o que fez enquanto ainda dá tempo. Porque quando aquele filho, Nilton, chega lá, talvez até imaginando que seria julgado, que é aquela. Pô, você julgado, você apontado, meu pai vai falar pra caramba, mas eu tenho que ir. Pô, meu pai vai encher o saco, mas eu tenho que voltar. Só que não imaginava ele, que enquanto ele estava lá se preocupando com o julgamento, o pai já estava preparando uma festa para o seu retorno. Enquanto aquele filho, Nilton, estava tentando uma estratégia para voltar para casa, a porta já estava aberta. Aleluia! Enquanto aquele filho estava imaginando como seria a chegada dele, o pai já calculou o retorno como seria. Amém, Deus. Enquanto você está se preocupando com a opinião alheia, Jesus já preparou o banquete para você. Enquanto você está se preocupando com o que vão dizer ou deixar de dizer, Jesus já está com a porta aberta para você entrar. Glória. Enquanto você perde tempo olhando para a vida de A e de B, Jesus está querendo tocar na sua, mudar a sua, renovar a sua vida. Renova, Deus. Aleluia. Porque, Nilton, tem muita gente que às vezes fica prestando atenção na vida do outro e não percebe que a dela está parada. É assim mesmo. Fica olhando que um conseguiu, que o outro alcançou. Você viu não sei quem comprou não sei o que. Tá aí você. Como é que está a sua vida? O que você está alcançando? Para de contar a vitória dos outros, conta a tua. Para de se apegar a testemunho, porque fulano conseguiu, porque fulano está estudando. Tá aí você, está fazendo o quê? Conquistou o quê? Alcançou o quê? Me diga. Porque ele vai, que aquela. Envergonhado, cabisbaixo, humilhado. Mas ele volta para casa. E a Bíblia diz que ele apontou na esquina, que aquela. O pai já estava de braço aberto, correndo para abraçar o filho. E gritou: ei, prepara a banquete. Liga o som, chama o povo. Meu filho voltou para casa. Glória. Meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e se achou. Hoje é dia de celebrar. Glória. Ele nem precisou falar muita coisa, porque o amor do pai era maior que a culpa que ele sentia. O amor do pai dele era muito maior, Nilton, que a decepção que ele causou. E às vezes, irmãos, a gente diminui muito o amor de Deus. Ah, porque Deus não vai me perdoar. Ah, porque eu vou para a igreja e vou falar. Irmãos, entendam uma coisa, olha o que a Bíblia diz. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para morrer por mim e por você. Aleluia, Deus. E tem mais. Ele ainda fala lá em Romanos que ainda nós, mortos em nossos pecados, ele mandou Jesus.
para nos salvar. Amém, Deus. Obrigado, Deus. Não dá para entender, irmãos, esse amor. Só dá para viver, Aleluia. não dá para compreender o amor de Deus, Jefferson. Só dá para sentir, só dá para viver. Porque se for parar para explicar, a gente vai se embolar a noite toda aqui, porque não dá para compreender o amor de Deus. Nós, pecadores falhos, mas ainda assim, Ele não desiste, Ele não abre mão. Deus tanto não abre mão que estamos toda quinta-feira aqui falando a mesma coisa. Que Deus te ama e não quer te perder. Aleluia. Toda quinta-feira essa gritaria aqui, por quê? Por causa de vocês. Amém, Deus. Porque Deus ama vocês. Amém. E sabe que a vida que você está levando, nem você aguenta mais. É Imagina assim. Ele. É, Deus. Por isso que a gente está aqui. Porque por nós, um frio desse, Nilton, espirra em casa, chocolate quente, sopa quente. Mas estamos nós aqui, irmãos, por amor. Porque nós provamos desse amor. E sabemos que Ele vai além da nossa vontade. Vai além da nossa percepção, da nossa compreensão. Imagina, Jesus, Nilton, trouxeram a Ele uma mulher pega em ato de adultério, uma mulher adúltera que estava traindo o marido. Trouxeram ela para Jesus e disse, olha, tem que apedrejar, tem que matar ela. Jesus pega, olha para ele e fala assim, aqui não tem pecado, pode jogar, não tem problema. Para mim não ligo não. E volta a escrever na terra. Só que aí o povo, graças a Deus, teve consciência dos seus pecados e todo mundo vai embora. E Jesus levanta com aquela mulher e fala assim, mulher, cadê os teus acusadores? Ninguém te condenou? Ela fala, não, meu Senhor. Mas sabe o que é lindo dessa história, Thalita? Que o único que podia condenar ela era Jesus, porque ele não tinha pecado. Jesus era santo, era puro. O único que podia condenar aquela mulher disse, vai mulher, porque nem eu te condeno, agora vai e não peques mais. Glória. Vai e aproveita a nova vida. Vai mulher e aproveita a nova chance que hoje o céu está te dando. É, Deus. Que amor é esse? É forte. Um ladrão na cruz olha para ele e fala, Senhor, se possível for, lembra-te de mim no paraíso. Jesus também pendurado na cruz, que aquela olha para ele e fala, Senhor, ainda hoje vai estar comigo no paraíso. Aleluia. Um assassino, um ladrão. O que falar de Zaqueu? Roubava seu próprio povo. E Jesus leva salvação para ele. O que falar de Davi, que matou e adulterou, e ainda assim Deus disse, é igual o meu coração. Que amor é esse? Que cobre uma multidão de pecados e nos transforma em novas pessoas. Obrigado, Senhor. Jesus te ama, querida. Aleluia. E não quer te perder. Que você nessa noite possa criar essa consciência e entender que a vida que você está levando não se compara à vida que Ele está guardando para você. Enquanto você está aí correndo atrás de migalha dos outros, Jesus está dizendo, eu tenho vida em abundância para te dar. Eu tenho alegria em abundância para te dar, porque as bênçãos do Senhor, Nilton, ela sobra. Amém. Não é para faltar. Porque como diz aquela canção, porque Ele é Deus de obras completa. Deus não faz nada pela metade, querido. Então não aceite receber nada pela metade. Não aceite receber resto de ninguém, porque você não é qualquer uma. Você não é qualquer um. Você é filho. E quem é filho, senta na mesa e come banquete. Amém? Se coloque de pé, vamos orar até que me ajudou o Senhor. Glória. Aleluia. Feche seus olhos. Aonde você estiver, você que ouviu essa mensagem e tem na sua consciência, Aline, eu fiz tanta besteira, só que eu não tenho coragem de assumir, não tenho coragem de voltar. Não se preocupa não. Quem são os teus acusadores? Se nem Jesus te condena, quem somos nós? Se nem Jesus lhe julga, quem somos nós? A única coisa que Deus espera de mim e de você, querida, é que a gente tenha coragem de dizer, levantar-me-ei. Não vou mais permanecer nessa situação. Não quero mais viver dessa forma. Eu vou me levantar e vou voltar para a casa do meu pai. Deus. Porque você tem um pai, querido. Você não é à toa. Aleluia. Você tem um pai, minha amiga. Você não é à toa. Você não é largada. O mundo pode lhe deixar.
um namorado, um marido, até o pai e mãe pode lhe abandonar, mas Jesus jamais. É, Deus. Obrigado, Senhor. Senhor, obrigada, meu Deus, por essa palavra. Obrigada, meu Deus, por essa direção. Obrigada, Deus, por esse conforto nesta noite. Que independente, Pai, do fundo do poço que a gente esteja, não existe, Pai, distância que a tua mão não possa alcançar. Senhor, não existe distância que o seu amor não nos alcance. Pai, não existe pecado que o seu amor não nos alcance. A tua palavra diz que a gente não consegue sondar, Senhor, a altura, o comprimento, a largura e a profundidade do seu amor. Deus, obrigado. Que nem espada, nem peste, nem fome, nem o antes, nem o porvir, nada pode nos separar do amor de Cristo Jesus. Em nome de Jesus. Que amor é esse, Senhor? Que amor é esse? Que amor é esse? Que amor é esse? Oh, querido, que você sinta o amor de Deus agora. Se sinta amada por Deus agora. Se sinta amado por Deus nessa noite. Se sinta visto. Se sinta enxergado por Ele. Pode o mundo lhe virar as costas, mas Deus continua dizendo: eu estou aqui, estou de braços abertos, minha porta está aberta, esperando você voltar. Senhor, visita esta casa, meu Deus. Visita, Deus, este lar, esta família que vive em guerra. Oh, Deus, visita com teu amor, com tua restauração. Visita, meu Pai, com tua transformação, com tua libertação nesta hora. Visita essa pessoa, meu Deus, que já não vê mais sentido na vida. Essa pessoa que nada dá certo para ela, nada dá certo para ele. Oh, meu Senhor da glória, visita nesta hora. Repreende, Pai, toda maldição hereditária, maldição mandada, todo laço, embaraço, Pai, todo atraso na vida dessa pessoa. Vai quebrando nesta noite, mas que o teu poder, meu Pai, restaure todas as coisas. Que o teu poder, Pai, mude o quadro, muda a situação, porque tu és um Deus que transforma todas as coisas. Pai, em nome de Jesus, Senhor, toma cada coração entristecido, cada alma abatida, Senhor. Pai, essa pessoa que está vivendo por viver, já está vivendo no automático, faz tudo no automático, não tem sentido mais em nada a vida dela. Mas nessa noite dá sentido, Senhor. Sim, Deus, faz isso, Pai. Dá uma direção. Tu és a luz no fim do túnel, Pai. Tu és o nosso Salvador, o nosso refúgio, a nossa torre forte. Tu és o nosso Pai, o nosso amigo. A tua palavra diz que o Senhor faz o solitário habitar em família, Senhor. Oh, Deus, em nome de Jesus, muda a história dessa pessoa. Muda a vida dela, meu Deus. Muda o pensamento, muda o sentimento. Que nessa noite, Pai, ela se sinta amada como nunca. Se sinta amado como nunca. Porque o teu amor, meu Pai, se aperfeiçoa em nossas fraquezas. O teu amor nos levanta, o teu amor nos encoraja. O teu amor, meu Pai, nos dá, Senhor, a alegria de viver, Senhor. É, Deus, em nome de Jesus. Porque não tem amor igual. O Senhor disse que amor, Pai, que amigo teria amor maior que esse do que entregar sua própria vida por outros amigos. E tu és o nosso amigo fiel. Tu és o nosso amigo leal. Tu és aquele que honra, Deus, toda a aliança que o Senhor faz com o teu povo. E eu sei, Pai, que nesta noite, Deus, o Senhor tem banquete no lugar da migalha. O Senhor tem honra para dar no lugar da vergonha. O Senhor, meu Pai, tem cabeça, Senhor, para ser exaltadas aqui, meu Pai, em vez da pessoa andar de cabeça baixa. Então, nesta noite eu te peço, transforma, Deus, a vida dessa pessoa, meu Deus. Muda o coração dela. Que ela possa hoje dormir alegre, dormir feliz, sabendo, não, eu tenho um Deus que me ama. Eu tenho um Pai que me ama. Independente dos meus pecados, eu tenho um Pai que me ama. E eu te agradeço, Senhor, por nos amar dessa maneira. Em nome de Jesus. Eu vou chamar aqui o pastor Líbio para fazer oração de fé e encerrar o culto em nome de Jesus.